Bom dia, gente. Assim, hoje eu quero falar sobre como a religião pode nos levar a fazer coisas que prejudicam a nós mesmos. Não sei se alguém aqui conhece uma história. É uma história de um homem que estava vendo uma enchente. Aí chegou um barco querendo levá-lo. Ele disse: "Não, Deus vai me salvar." Aí depois veio um helicóptero e disse: "Deus vai me salvar." Aí esse homem morre afogado, né? Aí quando ele chega ao céu, ele pergunta a Deus: "Por que o Senhor não me salvou?" Aí Deus disse: "Olha, meu filho, eu mandei um barco, mandei um helicóptero e você não quis." Assim, essa história serve bem para ilustrar como muitas pessoas na vida real deixam escapar oportunidades porque ficam esperando milagres. Que é isso que que é isso que a gente ouve muito nessas igrejas neopentecostais, que ficam assim, né? Essas promessas. Eu digo isso com conhecimento de causa, porque eu mesmo ouvi muitas dessas promessas, né? Ficam dizendo: Deus vai lhe cobrir de bênçãos, Deus é o Deus do impossível, Deus vai. Ah, dá até vontade de rir hoje, né? Assim, aquelas coisas, ai, Deus, cuida de mim. Ou então aquelas músicas de Aline Barros. Aquelas músicas de Aline Barros o meu Deus é o Deus do impossível. Com certeza quem já foi evangélico, ai, já deve ter ouvido muito. Ai, Deus é o Deus do impossível. Deus vai restaurar suas vidas. Aí muitas pessoas ficam nessas expectativas de milagres, né? Coisa como aquela música de André Valadão Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. Aí muitas vezes as pessoas ficam esperando milagres e não fazem logo algo que poderia resolver sua vida de uma vez. E muitas vezes assim, as pessoas vão vendo que o tempo vai passando e não vai acontecendo nada, como aconteceu comigo, aí dizendo: "Ah, mas isso é Deus lhe testando. Olha, mas grande será a recompensa. Deus vai restaurar, Deus vai restituir. Deus vai restituir, Deus é o Deus do impossível." Que hoje eu digo que eu nunca vi esse Deus do impossível fazer o possível. Desculpem que eu estou me recuperando de uma crise de sinusite. Uhum. Aí peço que me perdoem por isso. Aí fica também aquela. Não sei se alguém aqui já ouviu. Deus vai restituir os anos que foram consumidos. Tem até uma música de Kleber Lucas, que minha mãe adorava. Restituirei os anos que foram consumidos. Porque Kleber Lucas era um dos cantores gospel preferidos de minha mãe, né? Ela ouvia muito Kleber Lucas, porque essas igrejas evangélicas de hoje em dia, a grande maioria, eu não sei dizer se todas, mas a grande maioria enche a gente com essas promessas. E principalmente nesse caso do dízimo, né? Como fazem esses picaretas, do Silas Malafaia, do Edir Macedo, R.R. Soares. A minha psicóloga uma vez me contou que muitos clientes dela já perderam bens, já perderam até escrituras de casa nessa fogueira santa. Mas assim, essas não são as únicas coisas erradas que a religião pode nos levar a fazer. Outras coisas erradas são como essa ideia de que a gente tem que carregar a cruz, tem que aceitar que o sofrimento é algo necessário para a gente se aproximar de Deus. Entender que sofrimento é algo necessário para a gente se aproximar de Deus. Assim, porque como eu digo, e muita gente diz, que eu vi muitos depoimentos de ex-religiosos, muitas mulheres inclusive, a igreja
igreja, a religião nunca ofereceram nenhuma ajuda palpável. Muitas mulheres que tinham problemas assim com maridos, que batiam nelas, né, bebiam. Aí quando iam à igreja, aí tudo que ouviam era, olha, você tem que orar pela união familiar. Que houve muita mulher que passou 20 anos indo à igreja, que o pastor disse assim, olha, ore pelo seu marido para Deus tocar o coração dele, um dia seu marido virá aqui para dar o testemunho. Quanto à questão do sofrimento, né, mas assim, é muito pregado também na igreja católica. A pessoa, você tem que aceitar isso como sua cruz. Eu ouvi muito, olha, Atene, ore a Deus, peça forças a Ele para suportar. Lembre que Jesus sofreu muito mais quando morreu por você na cruz. Jesus sofreu muito mais quando morreu por você numa cruz. Ele não merecia, mas carregou o peso dos nossos pecados nas costas. Eu ainda me lembro de quando eu conversei uma vez com uma evangélica no ponto do ônibus, né? Ela disse, olhe, ore a Deus, se volte para Deus de novo. Olhe, lembre que Jesus morreu por seus pecados. Quando alguém diz assim para mim, olhe, lembre que Jesus morreu por seus pecados, ele morreu por você, para sua salvação. A minha resposta é, eu não estava lá, eu não era nem nascida quando Jesus morreu. Então como ele pode ter morrido por mim? Hein? Como Jesus pode ter morrido por mim se eu não era nem nascida? Hoje eu acho essa ideia para lá de bizarra. Essa ideia de que alguém morreu por mim quando eu nem sequer pensava em existir. E eu acredito que muitas pessoas devem pensar desse jeito também. É aquela ideia de que todos nós nascemos pecadores, que nós somos indignos. Ai, Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Venha cá, venha cá. Isso foi a cachorrinha. Aí não liguem. Ai, uma outra coisa errada, assim, que eu penso é aquela ideia de que o propósito de nossa vida é louvar, né? Eu até pretendo falar disso melhor quando eu fizer outro vídeo. Aquela ideia de que o propósito de nossa vida é louvar a Jesus Cristo, a Deus, né? Que quando uma vez eu escrevi um texto no Recanto das Letras, falando sobre o caso de falando sobre o contraste entre o que Jesus quis, em nome dele ao Pai crendo receberemos, e o fato de que muitas vezes as pessoas oram e não são atendidas. Digamos, você ora para se curar de uma doença, mas você não se cura, né? Digamos, uma pessoa que você ama está com câncer, aí você ora para que Deus cure aquela pessoa, mas aquela pessoa morre de câncer. Mas aí, aquele senhor católico, Miguel, ele sempre critica muito meus textos sobre religião, que eu já falei. Aí ele uma vez disse, olha, mas o propósito maior da oração não é ser atendido. Deus não é Papai Noel para atender a gente. Aliás, essa história de que Deus não é Papai Noel, não é gênio da lâmpada, não é fada madrinha, também é uma desculpa muito usada pelos religiosos quando a gente fala de tanta gente que ora e não é atendida. Eles dizem, olha, mas Deus não é Papai Noel não para atender a pedido da gente. Deus não é gênio da lâmpada. O propósito maior da oração é louvar e glorificar a Deus, entendeu? Esse é o propósito da nossa existência. Nós nascemos para louvar a Cristo. Hoje eu penso, oh, que propósito de vida besta. Besta mesmo. Que vamos pensar. E também contrasta com a ideia de um Deus perfeito, né?
Aliás, vamos pensar que eu até li em A Bíblia Desmascarada de Lisandro Rubens. Que ser tão perfeito é esse que nos criou para que o propósito de nossa vida fosse louvá-lo? Que a gente tem que viver para louvá-lo. Isso, hoje em dia, isso para mim, isso parece o máximo do narcisismo. Um ser supostamente tão perfeito que nos criou para que nós passássemos a vida a louvá-lo. Um ser que, digamos assim, só nos atende quando quer, ou se quiser, e mesmo assim a gente tem que louvá-lo, tem que dizer que ele é misericordioso, que ele é um Deus de amor, é um Deus digno de toda a honra e toda a glória. De toda a honra e toda a glória, né? Eu ainda me lembro de uma outra coisa errada que a religião pode botar na nossa cabeça, e é aquela ideia, assim, de que a gente tem que chorar, tem que se humilhar perante Deus para que Ele nos atenda. Ou então, assim, quando Deus notar que a gente não aguenta mais o sofrimento, aí Ele nos atende. Vamos fazer uma pergunta. Que ideia é essa de isso combina com a ideia de um Deus perfeito? Um Deus que está acima de todos os defeitos humanos, ou seja, ele fica nos observando sofrer para ver até onde a gente aguenta, para só então decidir nos socorrer? E isso se ele quiser nos socorrer, já que existe a questão da vontade de Deus, já que existe a questão da vontade de Deus, ele só irá nos socorrer se ele quiser, ou então quando ele achar que a gente já sofreu o suficiente. Imagine um ser humano fazendo isso com outro ser humano. Hein? Digamos que você vê alguém ferido, aí você vai ver até onde esse aguenta sofrer para então socorrer. Um bombeiro vai esperar um prédio ficar totalmente em chamas para socorrer as pessoas que estão dentro do prédio, ou ele vai agir rápido? São essas assim, né? Essas religiões têm enchido a nossa cabeça. Desde que nós somos pequenos, nós somos condicionados a aceitar um monte de ideias erradas. E é por isso, assim, que eu não vou dizer que as pessoas religiosas são pouco inteligentes. Afinal, eu, por exemplo, eu tive uma criação religiosa. A família da minha mãe é evangélica, a do meu pai é católica, né? Eu fui criada para aceitar aquela ideia de que Jesus tinha morrido por mim, de que nós nascemos pecadores, de que nascemos pecadores, de que assim o propósito da nossa vida é louvar, glorificar a Deus. E olhe, é muito difícil você sair dessa redoma. Eu sempre tinha minhas dúvidas, mas aí quando eu tinha minhas dúvidas e manifestava, as pessoas diziam: olha, Atenea, ore a Deus para aumentar a sua fé, minha filha, você tem que ter fé. Porque as minhas dúvidas aumentavam muito, principalmente assim, quando eu dizia que queria orar a Deus para alcançar algo, que eu precisava, que eu queria. Aí diziam: olha, Atenea, lembre que o que a gente quer pode não estar de acordo com a vontade de Deus. E hoje eu me pergunto, do que adianta ter fé se Deus já tem uma vontade? E essa questão de vontade de Deus, tudo mais, hoje isso só me leva a concluir. Nós é que criamos Deus, fomos nós que criamos Deus à nossa imagem e semelhança. Porque, digamos assim, que você quer conseguir um determinado emprego, você sonha fazer algo na sua vida, mas, ou seja, pela vontade de Deus não é para você conseguir isso. Digamos que alguém sonha se tornar médico ou arquiteto, mas devido às circunstâncias, acaba tendo que se contentar com com um emprego modesto, que nada tinha a ver com suas ambições. Quer dizer então que isso já estava predeterminado, era da vontade de Deus? Do que adianta então ter a tal da fé? E onde é que. Ou então isso contesta.
a veracidade do que Jesus teria afirmado, que tudo que pedirmos a Deus, em nome dele, ele vai nos atender se nós tivermos fé. E por que assim Deus iria querer que tal pessoa tenha uma vida familiar feliz e outra não? Por que Deus iria querer? Quer dizer então que somos todos, já nascemos todos condicionados? Uma pessoa, digamos, já nasceu destinada a ser bilionária e, pela vontade de Deus, outra pessoa terá que se contentar em levar uma vida miserável. Outra pessoa terá que se contentar em levar uma vida miserável. Assim, aí ela terá que se conformar com a ideia de que não se deve hipervalorizar essa vida que a gente vive aqui, porque a gente será recompensado depois com a vida eterna. Ou então, quando Jesus voltar, todos nós seremos felizes, o bem vencerá o mal e nós seremos felizes. Porque a gente ouve muito isso também, né? Quando assim a gente está passando por muito sofrimento, aí a gente fica se perguntando por que Deus supostamente não nos socorre, aí vem aquela ideia. é, Aí dizem, olha, mas você deve lembrar que a verdadeira felicidade está na vida eterna. Eu até me lembro que quando uma vez eu escrevi um texto sobre o livro Um Litro de Lágrimas. Eu falei sobre essa jovem, né, de 1 litro de lágrimas, a jovem que morreu de degeneração espinocerebelar. Aí esse senhor Miguel, ele disse, são provações terríveis que são compensadas na outra vida. Então, por que Deus acharia que alguém tinha que sofrer com esclerose múltipla ou degeneração espinocerebelar, sofrer bastante, para só então ser compensado em outra vida? Isso é assim, é uma ideia de que a gente tem que se conformar com o sofrimento, tem que aceitar o sofrimento como uma coisa boa, uma coisa necessária. E a gente ouve muito isso também dessas ditas pessoas espiritualistas, quando uma vez uma moça me disse: Olha, Tênia, você deve entender que tudo isso que você passa é para você, é para o seu crescimento espiritual, você se desenvolver espiritualmente. Mas eu até conversei depois com um amigo meu: uma mulher precisa apanhar do marido, uma criança precisa ser negligenciada, espancada e até abusada pelos próprios pais. Eu até recentemente ouvi na internet sobre uma mãe. Ela disse que o diabo falou com ela. Ela decapitou o próprio filho de 6 anos e o cachorro da família. Aí disse que foi o diabo que mandou. É de se pensar. A gente tá vendo, a religião leva a gente a fazer muitas coisas, não é? Já ouvi falar também no caso, né, de um maluco que invadiu uma clínica de aborto e matou o médico da clínica. Assim, aí para assim,